Glória a Deus por mais um domingo, estarmos diante da presença do Pai. Antes de iniciar esse culto, compartilhe esse link com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas nessa manhã, através dessa ministração, que todos possam adorar junto ao Senhor na sua casa, amém? Vamos iniciar esse culto agradecendo ao Pai por estarmos aqui. Pai, te agradecemos por mais um domingo, mais um dia na sua presença. Somos privilegiados, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença que já se faz presente neste lugar. Que a Tua graça inunda as casas, Pai, dessas pessoas que estão assistindo esse culto nessa manhã. Que pessoas sejam tocadas na Tua presença, seja tocada, Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu calor, Senhor, a mesma presença que estamos sentindo aqui, Pai, possa invadir o lar dos Teus filhos. Que o Teu Espírito, Pai, traga cura, traga felicidade, traga paz a essas pessoas. Que a Tua santa presença, Senhor Jesus, não falte sobre o lar dessas pessoas, Pai. Agradecemos pelo Seu amor, pelo Seu poder, que mesmo em tantas dificuldades o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado do Seu povo. Obrigada, Jesus, por cuidar dos Teus filhos. Continue, Pai, nos livrando de todo mal. Livra, Pai, os Teus filhos de todo mal. Traz, Senhor Jesus, restauração às vidas, Senhor Jesus. Que pessoas sejam alcançadas, Senhor Jesus, através dessa ministração. Que pessoas sejam tocadas pelo louvor, pela palavra. Que pessoas, Pai, venham se render diante dos Teus pés, Pai. Que pessoas, Pai, venham ser gratas por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é que cuida das nossas vidas. O Senhor cuida das nossas finanças. O Senhor é o que cuida do nosso coração. O Senhor sabe o que cada pessoa nesta manhã está sentindo, Pai. E eu peço, Pai, para que a Sua presença leve refrigério, Senhor Jesus, aos aflitos. Que leve cura, Senhor, aos doentes. Não só os doentes, Pai, nos corpos, mas os doentes de alma. Que a Tua cura, Senhor Jesus, inunde os corações nessa manhã, Pai. Que a Tua graça e a Tua soberania, Senhor Jesus, seja presente no lar dessas famílias. Traga o Teu reino, Senhor Jesus, e que a Tua presença seja exaltada, que o Seu nome seja glorificado. Obrigada, Jesus, pelo Seu amor que nos toca. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de sermos chamados de filho pelo Senhor. Obrigada, Pai, por ter nos adotado. Obrigada, Senhor Jesus, por nos dar, Senhor, o direito da salvação. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Louvamos o Teu nome, que esse culto seja, Pai, totalmente entregue a Ti. Que o Senhor receba com cheiro suave as suas narinas. Que o Senhor seja, Pai, esteja feliz com a nossa adoração. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Obrigada, Jesus, pelo Teu perdão e pela Tua graça que nos alcançou. Te louvamos, Te rendemos graça e adoração. Bendizemos o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Em nome de Jesus. Amém.
basta semear, que o teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo pra mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Isso tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo pra mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus, Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. 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 Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo.
poderoso Deus eterno. Aleluia, Jesus. Só voz cantando, te entronizando.
que há de vir em glória. ativar
paz. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã, louvando e glorificando a Deus, cultuando ao Senhor juntamente com você. Eu queria falar sobre contribuição nesta manhã e eu queria que você abrisse juntamente comigo Mateus capítulo 28, verso 11 a seguir, que vai falar assim: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que havia acontecido. Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgando esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Esse texto é um texto que está falando da ressurreição de Jesus e que os guardas que guardavam ali o túmulo, o sepulcro, eles são constrangidos pelos sacerdotes a mentir, a espalhar uma notícia que eles dormiram e vieram os discípulos de Jesus e acabaram furtando o seu corpo. Que a ressurreição de Jesus era inverídica, era uma mentira e que não teria acontecido. Percebe que até nos dias de hoje existem pessoas dispostas a investir os seus recursos para que a verdade do Evangelho não seja anunciada. Essas pessoas, elas estão por aí, elas estão no nosso meio, nós encontramos, nós conhecemos, nós convivemos com essas pessoas. Mas não é isso que nos incomoda. Certa feita, Martin Luther King, ele disse que o que mais lhe incomodava não era o grito dos maus, mas sim o silêncio dos inocentes. A pergunta que eu faço para nós é a seguinte: nós, como filhos de Deus, que acreditamos nesta verdade, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ressuscitou, o quanto que nós estamos dispostos a participar, a investir os nossos recursos para que esta palavra, para que a palavra do reino continue a ser pregada. Naquele dia, os soldados, eles foram constrangidos a receber aquela quantia para que pudesse espalhar uma mentira. Que eu e você, neste tempo, possamos estarmos engajados a investir os nossos recursos para que a verdade do Evangelho continue a ser pregada e alcance o maior número de pessoas possível. Que neste momento de ofertar, de contribuir, de devolver o nosso dízimo, que haja 3 princípios em nós. Que o nosso coração neste momento seja generoso. Que o nosso coração neste momento demonstre gratidão. E que o nosso coração neste momento esteja cheio de amor. Jesus Cristo está vivo. E esta palavra do reino deve ser anunciada. E como nós podemos nesta manhã contribuirmos para que esta palavra continue sendo pregada? Pregando, ofertando, para que onde eu não puder chegar,
a palavra chegue. Onde a minha voz não conseguia alcançar fisicamente, que através da internet pessoas consigam ouvir a verdade do Evangelho. Eu te convido nesta manhã a abrir o coração e permitir que o Espírito Santo guie a sua oferta nesta manhã. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de nós sermos participantes do Teu reino. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de nós podermos estarmos aqui esta manhã, louvando, glorificando o Teu nome e ouvindo a Sua palavra. Senhor, a minha oração é que nesta manhã os corações dos Teus filhos estejam generosos, estejam gratos e cheios de amor. Senhor, nós consagramos ao Senhor cada semente que será lançada. Que estas sementes, Senhor, elas produzam frutos e frutos que permaneçam. Que cada semente lançada, Senhor, que o Senhor possa prosperar os Teus filhos. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Olha, as contas, elas vão aparecer aqui. Você pode escolher a melhor que você possa contribuir. Você pode fazer um DOC, um TED, uma transferência. Caso você tenha algum tipo de dificuldade, você pode entrar em contato com a igreja e com certeza alguém vai poder te ajudar a melhor forma de você ofertar, de devolver o seu dízimo, e eu tenho certeza que será uma bênção. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.
pois ressuscitaste vivo está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Queridos, graça e paz a todos. Como é bom estarmos juntos nessa manhã para celebrarmos o Rei Jesus, adorarmos a Ele e juntos entendermos caminhos que Ele tem criado, como diz a palavra, caminhos no meio do deserto, caminhos de travessia, caminhos de transição, nesse tempo que nós vivemos como igreja. E nesse tempo de travessia temos entendido que uma das chaves que Deus tem usado e que continuará usando nos nossos dias para atravessarmos este momento, para nos transicionarmos com tranquilidade, é a restauração da paternidade. Ou seja, a paternidade é uma chave de transição para o tempo que vivemos. E nós temos aprendido nos últimos dois finais de semana, nas duas últimas semanas, que Deus é um pai de amor, e esse é um dos maiores ensinos que Jesus veio trazer. Temos aprendido que a paternidade de Deus, quando está efetiva em nossas vidas, promove resultados muito intensos. Temos aprendido que essa paternidade de Deus se expressa através de figuras humanas, ou seja, Deus vai levantar figuras humanas para manifestar, para demonstrar na prática como essa paternidade funciona em nossas vidas. E nós também temos aprendido um quarto tema sobre esse assunto, que a paternidade promove cura. E é sobre esse tema que eu quero aprofundar um pouco mais. Eu quero falar sobre o amor radical na restauração da paternidade. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 41.
No Antigo Testamento, Gênesis 41 e verso 46. Diz a palavra: e José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Todos nós conhecemos a história de José, e durante 13 anos da vida de José, dos 17, quando ele aparece no cenário bíblico, né, como filho de Jacó, como o filho mais novo, né, de uma família de 12 irmãos, ele aparece ali com 17 anos, e o texto que nós lemos diz que ele já estava com 30 anos, quando esteve diante de Faraó, quando ele assumiu aquela posição de influência em todo o Egito. Mas é importante lembrar que José, ele teve 13 anos da sua vida numa trajetória de intenso treinamento ou aperfeiçoamento. Então José, ele foi o filho preferido de Jacó, ele enfrentou por causa disso o ódio dos seus irmãos, os seus irmãos o odiaram profundamente, e você conhece a história. Por causa disso, esses irmãos venderam o José como escravo para os ismaelitas, e mais tarde o José foi revendido como escravo na casa de Potifar. Na casa de Potifar, José foi culpado injustamente pela esposa de Potifar por um provável assédio, né, por um provável abuso, e ele foi parar na prisão. E quando ele esteve na prisão, ele assumiu posição de liderança naquela prisão. A palavra diz que o carcereiro confiava em José, e quando José interpretou 2 sonhos de seus companheiros da prisão, José fez um pedido a eles, dizendo que quando eles estivessem restaurados à sua posição de serviço na corte de Faraó, que eles pudessem falar a Faraó sobre o equívoco que havia sido cometido com ele, com o próprio José, de modo a lançá-lo na prisão. Então, nós vemos dos 17 aos 30 anos, ou seja, durante 13 anos da vida de José, um tempo de profundo aperfeiçoamento, profundo treinamento. José, ele sobe ao segundo lugar mais importante no Egito, como diz aqui o texto, em Gênesis 41, 46, com 30 anos de idade, ele passa por toda a terra do Egito, ele se desponta como um administrador extremamente competente, um gestor extremamente qualificado. A palavra diz que José administra uma crise mundial de falta de alimentos, e é impressionante vermos a sabedoria, a estratégia, a graça de Deus na vida de José para colher, acumular e conservar durante 7 anos de vacas gordas, para enfrentar os 7 anos de vacas magras. Mas a pergunta que não quer se calar é: será que toda essa história de superação, toda essa história de conquista que José carregava consigo, foi suficiente para fazer dele quem Deus planejou que ele fosse? E por que esta pergunta é importante, irmãos? Veja bem, o plano de Deus para José não era que ele fosse apenas um habilidoso administrador. O plano de Deus para José não era que ele fosse apenas o segundo homem mais importante do Egito. Um plano de Deus para José não era que ele fosse apenas o homem reconhecido mundialmente como grande administrador e gestor de crises. Não. O plano de Deus para José ia mais profundo. O plano de Deus para José era que ele fosse um patriarca, ou seja, um pai. Você vai se lembrar que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus geracional. E mais do que isso, a história de Jacó daria sequência na descendência seguinte.
Ou seja, através de José e dos seus irmãos, e a gente sabe disso, as 12 tribos de Israel foram formadas a partir dos 12 filhos de Jacó. Então, José tinha uma responsabilidade, tinha um propósito, havia um plano de Deus sobre ele. E que plano era? Tornar José um pai. Tornar José uma figura humana que representasse a paternidade do próprio Deus. Tornar José um patriarca. Só que nós já aprendemos isso em hebraico, a palavra para pai é uma palavra que aponta para intimidade. No Novo Testamento, Paulo, em Romanos 8, 15 e 16, a pastora Nádia, ministrando sobre isso, falou conosco sobre isso domingo passado. Deus não nos deu um espírito de escravidão, Deus nos deu um espírito de adoção, pelo qual o chamamos de Abba Pai. Essa expressão é hebraica. A palavra Abba significa papai ou paizinho querido. Essa palavra Abba aponta para uma das principais características que um pai deve ter, ou seja, intimidade com seus filhos. Então, esse era o propósito de Deus para José, torná-lo pai, torná-lo um grande patriarca, não torná-lo apenas um bom gestor de crises, não torná-lo apenas o segundo homem mais importante do Egito, não torná-lo apenas um homem que teria o seu nome escrito na história, mas tornar José um pai para gerações. Dentro dessa ideia, eu gostaria que você entendesse junto comigo alguns princípios muito importantes para restaurar a paternidade. Princípios esses que nós vamos encontrar na vida de José. Então, o tema da nossa mensagem é amor radical na restauração da paternidade. Ou seja, para restaurar a paternidade, para a paternidade ser uma das chaves que vai colocar a nossa sociedade em ordem, Deus vai demonstrar um amor radical. Deus vai manifestar um amor radical, e eu declaro desde já que esse amor nos toca. Esse amor te toca aí acompanhando essa transmissão, esse amor me toca aqui, esse amor tocou José, nós vamos ver isso na história dele, e com certeza, esse amor radical de Deus vai restaurar a paternidade, e uma paternidade restaurada é uma das chaves para Deus colocar a nossa sociedade em ordem. Você pode dizer amém para isso? Agora veja, alguns princípios sobre a restauração de paternidade. Primeiro princípio, anote isso: traumas precisam ser curados e não esquecidos. Ou seja, traumas existem para serem curados e não esquecidos. A pergunta que a gente quer fazer nesse texto aqui é: será que o sucesso de José foi suficiente para fazer ele esquecer dos seus traumas? Eu vou repetir. Será que o sucesso de José foi suficiente para fazer ele esquecer os seus traumas? Eu vou ler novamente Gênesis 41, 46, veja, José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito, ou seja, José se transformou num homem altamente influente, altamente competente, altamente reconhecido e admirado no Egito. Mas a pergunta é: será que tudo isso foi suficiente para fazer ele esquecer dos seus traumas? E quando a gente olha para esse capítulo 41, a gente percebe que não. Porque veja o que diz o verso 50, Gênesis 41, dos 50 ao 52. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote ou sacerdotisa de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés,
porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, perceba bem, quando José se torna o homem mais influente do Egito, ele se casa, forma família, tem 2 filhos, e o nome que ele dá a esses 2 filhos mostra para nós o quanto que o sucesso que ele estava tendo não foi suficiente para curar ele dos seus traumas passados. Quando José tem 2 filhos, ele batiza esses meninos, ele dá um nome desses meninos de Manassés, que significa Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Veja, ele está dando ao primeiro filho dele, ao primogênito dele, o nome de Manassés. Em outras palavras, Deus me fez esquecer o que eu passei na casa do meu pai. E o segundo filho, que ele chamou de Efraim, Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição, ou seja, Deus me fez esquecer da minha dor e Deus me fez me realizar nas minhas conquistas. Esses são os 2 nomes dos 2 filhos de José. O que isso demonstra? Demonstra na prática, irmãos, que José está numa tentativa de esquecer o seu passado e de exaltar as suas conquistas. Isso não é a atitude de um pai. Isso não é a atitude de um patriarca. Um patriarca, segundo o coração de Deus, não vai honrar, destacar suas conquistas e falar que o seu passado está esquecido. Pelo contrário, o seu passado vai ser alvo e objeto do amor de Deus, do amor restaurativo, do amor que restaura, que cura e que liberta de Deus. É muito fácil e muito repetido essa história, porque muitas pessoas, elas tratam o seu passado esquecendo dele. E na verdade não o tratam, porque esquecer o passado não significa que o passado foi curado. Então você que me acompanha, talvez você ouve um tema tão promissor, tão abençoador, você ouve uma palavra dizendo que uma das chaves de Deus para esse tempo de transição é a paternidade, e você sempre ouve essa palavra paternidade, e isso soa de uma forma estranha aos seus ouvidos. Porque talvez a sua história de passado com paternidade foi extremamente traumática. A exemplo de José. A exemplo de José, talvez a sua história passada de paternidade, de cuidado, de acolhimento, de proteção paterna, foi extremamente traumática. E isso, inclusive, hoje prejudica a sua forma de enxergar Deus como Pai. Isso até hoje te prejudica na forma de se relacionar com Deus como Pai. Lembrando, é muito importante lembrar disso, quando nós não entendemos esse princípio da paternidade de Deus, o nosso relacionamento com Ele fica altamente prejudicado. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro momento da vida de José, a gente precisa reconhecer isso. Traumas precisam ser curados e não esquecidos. Esquecer um trauma não vai resolver. Existem pessoas que, além de não permitirem Deus curar os traumas do passado, existem pessoas que se definem hoje, no presente, pelas dores que ela viveu no passado. Isso é extremamente paralisante. Isto é extremamente infrutífero, improdutivo. As frustrações começam a se acumular. Então, primeiro princípio sobre restauração de paternidade, anote isso: traumas precisam ser curados e não esquecidos. Segundo princípio, traumas esquecidos, uma hora serão lembrados. O que isso quer dizer?
José dá aos seus 2 filhos o nome de Manassés e Efraim, ou seja, Deus me fez esquecer da terra do meu pai e do sofrimento da casa do meu pai, e Deus me fez prosperar, crescer na terra da minha aflição. O que isso quer dizer? Quer dizer que com essa atitude de dar nome aos 2 filhos, José estava meio que lançando em esquecimento os seus traumas. Só que traumas esquecidos, uma hora serão lembrados, uma hora virão à tona. E a gente vai ver isso muito nítido na história do José. Veja, José assume o trono quando tinha 30 anos de idade. Nos 7 primeiros anos de vacas gordas, José estava com 37. E mais ou menos no 2º ano de vacas magras, ou seja, quando José tinha 39 anos de idade, veja o que Deus faz. Deus faz o José se reconectar ao passado dele. A um passado que tinha acontecido há remotos 22 anos atrás. Veja que impressionante. José estava no auge da sua qualificação de ser admirado no Egito, tinha acumulado muito no celeiro do Egito, as nações de toda a terra vinham buscar provisão, alimento no Egito, e com 39 anos de idade, Deus faz José se reconectar a um passado distante de 22 anos atrás. Por quê? Porque traumas esquecidos, uma hora serão lembrados. Veja o que diz a palavra em Gênesis 42, versos 6 e 9. Gênesis 42, do verso 6 ao verso de número 9. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? Ou seja, de onde vocês vêm? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Verso 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Verso 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Veja, o que nós acabamos de ler é o reencontro de José com seus irmãos 22 anos depois que José foi vendido por eles a uma caravana de ismaelitas como escravo. Pensa na mente de José, pensa nas emoções de José, pensa reviver aquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, que ele passou na mão dos seus irmãos, que aconteceu há 22 anos atrás. Era o que José estava vivendo naquele momento. Ele estava com 39 anos de idade, mas um episódio que aconteceu quando ele tinha 17 anos, não estava bem resolvido, porque traumas esquecidos uma hora serão lembrados. E isso aqui, irmãos, é muito significativo, porque quando algo não está devidamente resolvido na nossa história, nós temos a tendência de perseguir aquela situação constantemente. Olha que interessante. José, quando se reencontra com seus irmãos, ele lida com os irmãos dele com agressividade. Ele lida com os irmãos dele com um sentimento de vingança. Por quê? Porque aquilo que ele carregava consigo era um trauma que não havia sido curado. Era um trauma que estava vindo à tona, e vindo à tona com uma força gigantesca. Então,
eu quero lembrar você algumas coisas que não curam o passado. O que não cura o nosso passado? Primeiro, o tempo. José estava revivendo uma dor de 22 anos atrás, mas ela estava ali, sabe por quê? Tempo não cura trauma. Tempo não cura trauma. Talvez você se pergunta e deve estar perguntando, mas pastor, já fazem 5 anos que aconteceu um trauma, que está afetando a minha visão de Deus como Pai. Pastor, já fazem 2 anos que eu fui rejeitado, que eu fui rejeitada. Pastor, eu fui rejeitado na minha infância, há 15, há 20, há 25 anos atrás, pastor, há 30 anos atrás, mas ouça isso. E eu faço questão de insistir nesse ponto. Trauma esquecido, uma hora será lembrado. Traumas não foram feitos para serem esquecidos. Traumas foram feitos para serem curados mediante depositarmos eles aos pés de Jesus. Então é importante que você perceba que a reação de José, com agressividade, com desejo de vingança, mostra que o passado dele não estava curado, porque o tempo não cura trauma. Segundo, a distância não cura trauma. José estava a quilômetros dos seus irmãos. Os irmãos de José estavam lá na terra de Canaã. E José estava no Egito, estava a quilômetros de distância. Mas essa distância não tinha curado ou tratado os traumas que José carregava. Terceiro, o que não cura o passado? O que não cura os traumas do passado? Espiritualidade. Irmão, você tem dúvida de que José era homem de Deus? Alguns de nós vamos ter dúvida que José era alguém que, inclusive, renunciou o assédio por parte da mulher de Potifar. Ele não quis se deitar com a mulher de Potifar porque ele iria pecar contra Deus. O homem era espiritual, gente. José era homem de Deus. José foi homem de Deus na cadeia, foi homem de Deus na casa do Potifar, foi homem de Deus interpretando os sonhos dos seus companheiros na cadeia, foi homem de Deus sentado no segundo trono, a segunda posição mais importante do Egito. José era homem de Deus, mas mesmo sendo homem de Deus, a espiritualidade de José não curou o trauma que ele teve há 22 anos atrás. Eis aqui a resposta do porquê muitas pessoas, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo mulheres de Deus, mesmo tendo uma vida espiritual devocional diária, orando a Bíblia, lendo a Bíblia, orando, jejuando, evangelizando, discipulando, envolvido com o estabelecimento da cultura do reino aqui na terra, mesmo tendo uma vida espiritual em ordem, ainda carrega consigo traumas que são constantemente lembrados. Por quê? De novo, anote isso. Tempo não cura traumas do passado. Distância não cura traumas do passado. E a espiritualidade não cura traumas do passado. Então você deve estar se perguntando, pastor, então o que cura? O que cura os traumas do passado? E eu quero compartilhar com você aqui, talvez não vou conseguir compartilhar tudo nessa mensagem da manhã, e aí eu quero te convidar para assistir o culto da noite, porque no culto da noite a gente vai falar, eu quero compartilhar sobre 4 passos fundamentais para curar os traumas do passado. 4 passos. Primeiro passo, tome nota. Traumas são curados com abertura de coração. Ou seja, os traumas que José carregava, que eram reflexo de ofensas que ele teve há 22 anos atrás, seriam curados a partir do momento que José abrisse o seu coração. E isso está em Gênesis 45. Abra comigo a sua Bíblia.
Gênesis capítulo 45 e verso 1 a seguir. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam surpreendidos, pasmados diante da sua face. Verso 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Irmãos, que impressionante, que texto lindo. Um José que carregou durante 22 anos as marcas do trauma familiar. Um José que galgou degraus de crescimento, de competência, de expansão profissional, de expansão do seu relacionamento com Deus. Ele percebe que nada disso, absolutamente nada disso, fez dele quem Deus gostaria que ele fosse. Ele foi chamado para ser um patriarca, e ele não estava sendo um patriarca. Por quê? Porque carregava consigo esses traumas ainda. O que esse José faz para começar a trilhar uma jornada de cura dos seus traumas, para restaurar a paternidade de Deus sobre a vida dele, a paternidade que ele já tinha recebido como filho de Jacó, como neto de Isaac, como bisneto de Abraão? O que ele faz? Ele abre o seu coração. E é isso que eu gostaria de enfatizar aqui. José abriu o seu coração. Anote isso. Traumas são curados com abertura de coração. O caminho da cura dos traumas é o caminho da cruz. E você vai lembrar, a cruz, ela tem duas traves, um formato vertical, uma trave vertical, e a cruz tem uma trave horizontal. Alguns estudiosos da Bíblia, eles dizem que a verticalidade aponta para o relacionamento que o ser humano precisa ter com Deus. Amarás o Senhor teu Deus com toda a força, com todo o seu entendimento, e a trave horizontal aponta para o relacionamento horizontal com as pessoas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, os dois maiores mandamentos são vistos na cruz. Então, o caminho da cura de traumas também é o caminho da cruz, ou seja, uma vida relacional abençoadora e crescente no relacionamento com Deus, e também uma vida de relacionamento transparente, crescente, com o próximo, na horizontalidade. Por isso que uma das formas de se curar traumas do passado é a abertura de coração. Abra comigo a sua Bíblia, e eu quero te mostrar isso em Tiago, capítulo 5, e verso 16. Tiago, capítulo 5, e verso 16. Diz a palavra: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos. Veja o que o apóstolo Tiago está ensinando. Confesse as vossas culpas. O apóstolo Tiago não está dizendo confesse os seus pecados, porque pecados nós confessamos para Deus, e só Deus pode perdoar o pecado por intermédio do sangue que Jesus derramou na cruz. Tiago não está falando para confessar pecado, que confessamos para Deus. Tiago está dizendo, confesse as vossas culpas. Confesse os vossos traumas, uns aos outros. Horizontalidade. Abra o seu coração com alguém que vai ser instrumento de Deus para te conduzir numa cura efetiva desse trauma que você carrega. José, ele percebe que o plano de Deus de torná-lo um grande pai, um grande patriarca estava retido. Por quê? Ele carregava um trauma de 22 anos atrás. E o que ele percebe como um caminho de cura, como um caminho de restauração, como um caminho de vida, o que ele percebe? Ele percebe que a abertura de coração era essencial. E ele diz o texto em Gênesis 45, do 1 ao 4, que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele se abre aos seus irmãos. Ele fala do problema dele. Querido, existem 3 outros preciosos passos para a gente restaurar traumas do passado, que não vai dar tempo de falar aqui nessa ministração, e eu quero muito te convidar para acompanhar o nosso culto da noite. E eu vou falar sobre esses 3 outros passos. Mas é importante que você saiba de algo, eu já estou caminhando para o final. O teu coração, ele precisa estar nu, aberto, diante de Deus e diante de pessoas que Deus levanta para te conduzir numa cura efetiva dos seus traumas do passado. A palavra diz que o coração, ele precisa ter saúde para trazer saúde para todo o corpo. E como é real as descobertas científicas que mostram que por causa de dores do passado, de amarguras do passado, de traumas do passado, algumas pessoas adoecem no seu corpo. Então eu quero, através desta palavra, através deste exemplo precioso que encontramos na vida de José, mostrar que o seu sucesso profissional, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso familiar, você pode ser alguém muito respeitado na sociedade, você pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você pode ser reconhecido como um profeta ou uma profetisa, não importa, o seu sucesso não resolve os seus traumas do passado. E o maior exemplo disso é José. José precisou abrir o seu coração. José precisou dar-se a conhecer. E talvez você que me ouve através dessa transmissão é alguém que quer ter um relacionamento mais profundo com Deus, com o Pai. É alguém que quer desfrutar de um nível de paternidade e entendendo a paternidade como uma das chaves que vai organizar a nossa sociedade. Mas para isso acontecer, é necessário você trilhar um caminho de cura dos seus traumas em relação a esse assunto, em relação à paternidade. Abra o seu coração, eu tenho certeza, nós vamos orar agora. E eu tenho certeza que enquanto nós oramos, Deus vai colocar aí no teu coração, Deus vai mostrar aí para você a imagem de pessoas que Ele já levantou para serem instrumentos dEle na sua vida, para praticar Tiago 5,16. Pessoas que Deus vai levantar para que você abra o seu coração, confesse a vossa culpa, não o seu pecado, porque o pecado, já aprendemos, é confessado para Deus, mas pessoas que Deus vai te mostrar agora mesmo, e você vai abrir
o coração da sua culpa, assim como José se abriu e se deu a revelar aos seus irmãos em Gênesis 45. Você vai fazer isso. E as suas culpas e traumas do passado serão profundamente tratadas pelo amor radical de Deus sobre a tua vida. Eu quero orar com você agora. Coloque a mão no teu coração. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque através de José nós aprendemos que todo sucesso que podemos acumular não resolve os nossos traumas do passado. Senhor, assim como tu deste um coração disposto a José para se abrir, para se revelar aos seus irmãos, eu peço, Senhor, nos dê este coração, nos dê esta disposição. A estas pessoas queridas que nos acompanham através dessa transmissão, Senhor, eu te peço algo muito especial. Abre os olhos para que essas pessoas vejam outras pessoas de referência, outras pessoas que o Senhor está levantando neste tempo, para que elas pratiquem o que está escrito em Tiago 5,16, para que elas confessem as culpas umas às outras, e orem umas pelas outras e sejam completamente saradas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o teu amor radical toque estas vidas, manifeste-se nessas vidas e produza em nós todos os frutos para reconhecermos o Senhor como nosso Pai, nos relacionarmos de forma saudável com a paternidade e recebermos todos os resultados de cura dos nossos traumas que o Senhor já reservou para nós. Nós te damos graças, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe grandiosamente. Uau, que sensacional saber que a paternidade é uma das chaves para esse tempo de transição. Nós, como filhos, temos aprendido que nós temos um Pai de amor que está disposto a nos dar a eternidade e muito mais quando nós estamos em contato com Ele. Em Salmos 73, o versículo 25, a parte A, diz que nós não temos ninguém nos céus além do Senhor. E dentro dessa máxima eu gostaria de convidar você que está tendo contato com esse Pai de amor agora, que tem visto o cuidado do Senhor na sua vida, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E a você, que por algum motivo se afastou do teu Pai de amor, que por algum motivo se perdeu no caminho, teu Pai te quer de volta e Ele tem muito para você. E eu gostaria de pedir para vocês deixarem o nome de vocês nos comentários, uma equipe muito preparada vai entrar em contato e direcionar vocês para os próximos passos. Amém? E eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar para que não fique só em palavras, para que a gente realmente tenha um contato mais íntimo com o nosso Pai. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela tua paternidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem muito para nós e nós desfrutamos disso de uma maneira tão linda que é a tua paternidade, Pai. Eu apresento esses filhos que aceitaram o Senhor de volta e os filhos que estão conhecendo o Senhor pela primeira vez, Pai. Cerca-os com teu amor, cerca-os com teu cuidado, Jesus. Que a tua presença seja viva, Senhor, na casa deles, com os familiares deles, Pai. E que de hoje em diante seja uma nova trajetória, Senhor. Que eles desfrutem da vida contigo de maneira plena e de maneira linda, Pai. É isso que eu te peço no poder que há no nome de Jesus. Amém.